escolhendo tanta coisa. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mundo, sejam todos muito bem-vindos, envolvidos com muito carinho. Aqui temos várias flores, nenhum cravo. É cravo, né? Eu não sei não, mas tudo bem. É cravo, né? Então, recebam esse carinho, essa energia a chegar até os vossos lares. Beijo no coração de todas nós. Rosas! Estamos querendo embelezar não só o mundo, mas também irradiar o que aprendemos. Não é isso? Então, pronto. Terezinha, então, para quem não... bom, algumas pessoas soltam o vídeo. Para que eles saibam, as pessoas que verão esse vídeo posteriormente, nós estamos no capítulo 3º, Solução de alguns problemas da doutrina espírita. O item é 124. Oi? É o terceiro, Vânia. Terceiro. É o terceiro. 124. Que é o homem durante a vida terrena. Exatamente. Né? Estamos dando continuidade no tema, o homem durante a vida terrena. Vida terrena, isso. Pronto. É conosco. Então, tá bom. Podemos começar, então? Bom, e só para lembrar, né, a semana passada o Beto fez a apresentação e ele falou, né, o que nós vimos a semana passada, assim, bem resumidamente, o Kardec fala do momento em que se dá a união da alma com o corpo, qual é o estado intelectual da alma no momento do nascimento, né, tudo isso foi comentado, falou sobre as ideias inatas, o progresso moral conquistado em encarnações passadas, e falou também das uniões simpáticas e antipáticas. E hoje nós vamos dar continuidade na sequência, né, desse capítulo, desse item. Então, hoje nós vamos começar com o item 124, que tem a seguinte questão. Por que encontramos em certas pessoas, nascidas em condição servil, instintos de dignidade e grandeza, enquanto outras, nascidas nas classes superiores, só apresentam instintos de baixeza? Então, olha, uma pergunta bem interessante, né, de Kardec. Pessoas que são humildes, condição social humilde, né, e têm postura digna, uma postura nobre. E, às vezes, a pessoa que nasce numa condição social elevada não tem essa postura nobre, digna, né? Às vezes são pessoas que têm um comportamento, assim, até um pouco a desejar, né? Então, essa é a pergunta. E a resposta é uma reminiscência intuitiva da posição social que o espírito já ocupou e do seu caráter na existência precedente. Então, a pessoa hoje pode estar numa condição humilde, mas como ela já viveu talvez várias encarnações em outras situação social, ela traz isso com ela, né? Como uma postura do espírito mesmo dela, né? O que o espírito chama de reminiscência intuitiva, né? Então, eu gostaria que as pessoas participassem, comentassem. Eu vou mesmo, Terezinha. Para não ficar só a minha voz aqui. Vou sim, sabe por quê, Terezinha? Cansando vocês. Sabe por quê? Porque quando você fala humanité, humilde, é bem relativo, porque não é só... porque, às vezes, como nós traduzimos português para outros idiomas, falar em humildade tem outra conotação. Tem. Então, assim, nesse sentido, não é da pessoa humilde em si, e sim com a posição social, não, e nem isso. É a posição financeira. Financeira, social. Aqui, a humildade, aqui, a condição servil, que aqui é colocado, né? A condição servil, é aquela pessoa que tem uma profissão, né, que não é assim tão valorizada, né? Ela ocupa uma posição social, financeira,
baixa, vamos dizer assim, né? De não de tanto poder, de tanta proeminência. É nesse sentido, humildade é uma condição moral, né? Humildade é uma virtude moral. Então, não é nesse sentido, é no sentido da postura social, né? Da Por postura isso que é bom que a pessoa esclarecermos, porque é bom. é bom, porque nem não, por quantas pessoas, vamos dizer, em condições financeiras desagradáveis, não são humildes. Não são humildes no sentido da virtude moral, né? Não são humildes. Exatamente. Então, foi por isso que eu trouxe a questão, como nós sempre estamos nessa coisa de traduzir o alemão, Isso. o francês. Então, para as pessoas que estão vendo, que entendem o português, falam português, mas não é essa humildade que estamos nos referindo, e sim a pobreza mesmo. Fazer o quê? Isso. Obrigada. É como, por isso que ele fala, a condição servil, né? Aquela pessoa que tem essa condição de servir os outros, né? De ser como uma empregada, um empregado, né? Uma pessoa que tem que servir as outras pessoas, né? Bom, muito bem. Vamos. 125. Qual a causa das simpatias e antipatias que se manifestam entre pessoas que se veem pela primeira vez? São quase sempre entes que se conheceram e algumas vezes se amaram em uma existência anterior, e que, encontrando-se nesta, são atraídos um para o outro. As antipatias instintivas provêm também, muitas vezes, de relações anteriores. Então, ele coloca muitas vezes, porque às vezes não é, não, de pessoas que conviveram em encarnações passadas, né? Mas, como ele fala, quase sempre de pessoas, de entes que se conheceram, né? Então, ou se criou numa encarnação passada um relacionamento de afeto, de amor, né, de carinho, aquela coisa forte, uma ligação de espírito para espírito, quando as pessoas se encontram numa outra encarnação, apesar de não lembrarem de nada, sentem essa atração, né? Sentem essa ligação, é uma coisa vibratória, energética, né? Sentem essa vibração. E a mesma coisa com as antipatias, né? A pessoa teve uma ligação problemática numa encarnação passada, criaram uma inimizade, às vezes até ódio, né? Numa encarnação passada. Quando se encontram, também, apesar de não lembrarem de nada, vem aquele sentimento, né? Aquele sentimento de repulsa, né? De um pelo outro, apesar de não lembrar. Não sei por que, não vou com a cara daquela pessoa, né? A gente não fala isso às vezes. Não sei por que, não me sinto bem perto dela, não gosto dela, não me dou com ela, e não sei por que ela nunca me fez nada, não é? Mas existe isso, é muito forte isso, né? Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Tem algum exemplo? Você terminou, Terezinha? Porque eu estou aqui, porque eu trouxe, depois eu vou buscar na Gênesis, tá? O que é? A Gênesis, depois quando terminar eu vou buscar na Gênesis. Eu não sei que eu estava aqui olhando o teu e o meu, mas aí eu não sei onde você parou. Porque no meu aqui tem a continuação. Não, mas ainda tem. Obrigada. Eu não ponho tudo junto, Zélia, para a gente visualizar melhor. Fica melhor. Obrigada, Terezinha. Posso continuar, então? Por favor. Aí eu vou procurando também direto de Anagênesis sobre simpatia. Achei muito interessante. Eu peguei alguma coisa da Gênese também. Então, Aqui vai ser o mesmo. Já pensou? Vai ser muito engraçado. Pode ser. Esses dois sentimentos, né, a antipatia e a simpatia, podem ainda ter outra causa. Aí que vem, olha, essa parte aqui é muito interessante. O perispírito irradia ao redor do corpo. Então, o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, né? Não sei se todos aí estão por dentro desse conhecimento do corpo espiritual. Nós temos o corpo físico e temos um outro corpo, que é o corpo espiritual, que o Kardec deu o nome de perispírito, né? Quando a gente desencarna,
a gente perde o corpo físico, mas a gente continua com o perispírito, né? Que é um corpo também. Então, esse perispírito, ele irradia ao redor do corpo, né? Ele é como uma lâmpada, né? Que fica lá, mas ela irradia luz à sua volta. O nosso perispírito, ele irradia ao redor do nosso corpo e forma uma espécie de atmosfera impregnada das qualidades boas ou más do espírito encarnado. Olha só, quando essa irradiação do nosso perispírito recebe as qualidades dos nossos pensamentos e sentimentos. Nós damos qualidades à irradiação do nosso perispírito pelos nossos pensamentos e sentimentos, né? Isso é muito importante a gente saber, inclusive eu acho uma das coisas mais importantes até para o nosso dia a dia, a gente saber disso, né? Então, duas pessoas que se encontram experimentam, pelo contato desses fluidos, a impressão sensitiva, impressão que pode ser agradável ou desagradável. Dessa irradiação, que tem as qualidades dos nossos pensamentos e sentimentos, se os nossos pensamentos e sentimentos forem bons, nobres, elevados, essa irradiação é boa, né? Vai causar uma boa impressão em outras pessoas ou no ambiente. Se for negativo, vai causar uma má impressão, né? E é física, né, Terezinha? Nós estamos vendo que é física pura. Isso, é físico isso. Olha que interessante. Depois é que eu vou entrar no textinho da Gênesis, ó. Os fluidos tendem a confundir-se ou a repelir-se. Então, a minha irradiação fluídica, com as qualidades que eu dou para ele, né, poderá entrar em sintonia com outras que têm as mesmas qualidades, com a irradiação de outro perispírito, de outra pessoa, que tem as mesmas qualidades que a minha, né? Ou repelir se não tem as mesmas qualidades, né? É assim que se pode explicar o fenômeno da transmissão do pensamento. Pelo contato desses fluidos, duas almas, de algum modo, leem uma na outra. Elas se adivinham e compreendem sem se falar. Olha que interessante, né? Aí eu peguei aqui, só para a gente completar isso aí, a Gênesis, capítulo 14, que esse capítulo eu acho que precisa ser muito bem estudado, que é o capítulo que fala dos fluidos, né? No item 16, Kardec fala o seguinte: se os fluidos ambientais são modificados pela projeção do pensamento do espírito, seu envoltório perispiritual, que é parte constituinte do seu ser, recebe diretamente, de uma maneira permanente, a impressão dos seus pensamentos e deve conter a impressão de suas qualidades boas ou más. Então, nós estamos constantemente, é constante isso, nós estamos dando qualidade à irradiação do nosso perispírito. Por isso, a importância da vigilância com relação aos nossos pensamentos e sentimentos. Porque nós estamos constantemente dando qualidade a essa irradiação e essa irradiação vai atrair outras do mesmo teor para a nossa vida, né? Então, é fundamental isso. Na minha opinião, é fundamental nós sabermos disso, né? Bom, alguém quer falar alguma coisa? Que eu vou voltar lá para o texto. Será que isso ficou claro? Porque isso aí eu gostaria que ficasse muito claro. Seria bom comentar. Você tem alguma coisa para comentar, Vaninha? Trazer, porque depois eu vou lá na Gênesis, mas falando sobre a simpatia, não sobre fluidos. Não, tá claro, né? Peraí. Vânia? Oi? Não, eu falei que tá claro, né? Inclusive, a gente passa isso no dia a dia, né? Quando a gente encontra alguém. Quando já conquistou e tem afinidade, é aquela alegria. E, de repente, você encontra a pessoa e tem aquela... repele, né? Automaticamente aquela a vibração ruim, né? E é natural, né? Na verdade, é o processo do ser, né? Nessa lei de evolução, né? Do aprendizado, porque como é que fala? O repelir e unir, né?
é uma questão de vibração e dessas impressões que a gente tem, né, em relação ao outro. E é natural, né, de uma certa forma, porque nós estamos aí aprendendo, né, a perdoar, né, a viver diferente. Então, faz parte ainda até das questões do planeta Terra, né, de nós, do nosso estágio que nós nos encontramos, né? Mas, ao estudar, eu acho que nós temos que ir transformando isso, né? Utilizando o perdão, o amor ao próximo, exercitando para se melhorar, né, nessa questão, porque quando a gente não gosta da pessoa, você olha assim, até arrepia o cabelo, né? Vai fazer o quê? É normal ainda, né? E é o que está explicando aqui, né? Maria Helena, você queria colocar alguma coisa? Eu vou dar só um exemplo. Meu neto, de 4 anos, ele louco por mim de um jeito impressionante. E uma vez ele conversando comigo, aí assim, ele saiu, foi no corredor e voltou e abraçou, bem nas pernas minhas, né? Aí eu disse, o que foi, meu amor? Ele disse, olha, sabia que você morou naquela casa? Aquela casa. Aí eu disse, mas meu filho, eu nunca morei você numa casa, mas você morou sim, sabe? Ele dando toda a certeza que eu tinha morado com ele em outra casa. E aí eu disse, como era a casa? E ele, mais ou menos, está entendendo? Ele disse mais ou menos, agora, claro, que não foi aqui bem explicado, porque ele só tinha 4 anos, mas como se fosse em outra vida, sabe? E tanto é que a mãe tinha um ciúme danado, ele comigo, que até hoje, faz 10 anos, ele já está com 14, a mãe não deixa chegar perto dele. Mas eu sempre oro por ele, tudo, mas ele tem essa capacidade, ele lembrou de outras vidas, ele comigo. E a gente é um amor, agora faz 10 anos que eu não falo com ele, né? A mãe não permite, por lei e tudo, mas eu sinto que ele ainda tem esse amor por mim e eu por ele. E não foi a primeira vez, ele também, outras vezes, ele também deu assim, como se eu conhecesse ele em outras vidas. Interessante, né? Então, essa questão aqui também, voltando só um minutinho aqui na questão da irradiação do perispírito, né? Kardec, aí no livro A Gênese mesmo, capítulo 14, ele fala, né? Que essa irradiação do nosso perispírito que recebe as qualidades dos nossos pensamentos e sentimentos, e como o perispírito está intimamente ligado com o corpo recebe diretamente essas energias, dessas qualidades do nosso perispírito, a qualidade que nós damos para o perispírito. E ele completa assim, muitas doenças têm essa causa. Muitas doenças têm essa causa. Quer dizer, a gente irradiando sempre pensamento negativo, é raiva, é mágoa, é rancor, é inveja, é ciúme, muito tempo, com muita intensidade, né? Nós estamos dando essas qualidades para a irradiação do nosso perispírito, o corpo acaba se ressentindo e pode acabar surgindo doenças devido a isso. Kardec fala lá no livro A Gênese, nesse mesmo capítulo. Então, eu vejo isso como uma coisa muito importante de a gente ter em mente todos os dias da nossa vida. Começar um pensamento meio negativo, de parar, mudar o teor do pensamento, dar uma qualidade melhor, pensar numa coisa melhor, para a gente não ficar alimentando coisas negativas dentro de nós, né? Para o nosso próprio bem, para o ambiente que a gente vive e para o bem de outras pessoas também, né? Isso, para mim, é de uma importância muito grande. Né? E aí vai acontecendo, né, da Andrezinha, a cura, né? A cura também, interior, né? Na transformação também, do negativo para o positivo, você vai
automaticamente se curando, né? Pode se curar, isso mesmo. Pode, Né? olha, o processo de criar doença e o processo de criar cura é o mesmo. É o mesmo nesse sentido. É a qualidade dos pensamentos e sentimentos, né? É o mesmo princípio. Muito bem. Porque, na verdade, quem está enferma é a alma, né, Terezinha? Então, isso mesmo. Terezinha, eu posso Então, trazer sobre, antes que você passe, eu fui buscar sobre a simpatia. Pode ser? O que você... Pode, claro, claro. Eu vou deixar compartilhar, tá, Terezinha? O teu compartilhamento. Tudo bem. Uhum. Vocês estão vendo? Sim. Vocês estão vendo o quê? Os ursinhos ou a Gênese? Eu estou vendo o texto que você Que colocou bom. aí. Ótimo. Então, eu fui buscar na Gênese, o capítulo 6, uronografia geral, e me surpreendeu sobre... Quando eu fui ver que era uronografia geral, me surpreendeu. Mas em relação à simpatia, no caso, a fraternidade que existe e que nós não valorizamos, como você está falando, é puro fluido, é pura irradiação, é físico. E eu achei muito bonito que no item 56, então eu vou iniciar, eu ia só trazer para onde eu tinha marcado. Então, já que nós estamos estudando, eu acho que também seria muito interessante. Bom, o item, no caso, que ele se refere é a vida universal. Mas essa ideia eminentemente acertada da criação, que ele está se referindo à criação, mas o que eu fui buscar é isso que posteriormente que vai aparecer. É preciso juntar a da humanidade solidária, nós estamos nos referindo à simpatia. E é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. Olha que lindo, gente. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos. E a esses mundos foram confiados os laços de uma fraternidade que ainda não está ao alcance dos seus entendimentos. Esses astros, que se harmonizam nos seus vastos sistemas, estão habitados por inteligências de que não são seres desconhecidos uns dos outros, mas seres que levam em sua fronte os sinais do mesmo destino, que hão de se encontrar temporariamente, segundo suas funções de vida, e que se encontrarão de novo, conforme suas múltiplas simpatias. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação, olha aí, é a grande irradiação do Espírito Divino que abraça a extensão dos céus e que permanece como modelo primitivo e único e último da perfeição espiritual. Por que eu trouxe isso, gente? Porque estava falando de simpatia, a Terezinha trouxe os fluidos, a irradiação. Mas nós não temos a noção do quanto isso é extensivo. É uma fraternidade, está falando universal. Porque, eu não sei, gente, desculpa, Terezinha, estar assim comentando, mas no nosso dia a dia, na nossa vidinha, nós pensamos na amiga, nas pessoas as pessoas nas quais nos sentimos simpáticas, ou, como você mesmo falou, antipatias, e no mundo. E no mundo, gente, o que ele colocou aqui é impressionante. Nós não temos noção. Aí, quando aparece a Terezinha, a Vânia da vida pela internet, você, olha aí, a fraternidade universal. Vocês me desculpem, é porque eu sou muito boba, eu gostei tanto disso, eu achei tão... bonito. É bonito. E, assim, é que quando se fala de simpatia, Terezinha, ficamos restritos. Só os conhecidos. Então, por quê, né, Zélia? Porque nós estamos numa fase da nossa evolução que nós não temos ainda essa capacidade moral, espiritual, de abranger o nosso afeto, toda a humanidade. Nós não temos ainda.
Então, nós estamos fazendo como que um exercício de amar, primeiro a nossa família, nossos entes queridos, nossos amigos, né? Vai ampliando. Acho que em cada encarnação a gente amplia um pouco mais essa nossa capacidade de amor. Porque o objetivo é o amor universal, não é só por aqueles próximos de nós. O objetivo é o amor, mas nós não temos essa capacidade ainda. Então, a gente vai exercitando, né? Um dia a gente, amanhã... Eu achei interessante quando você falou de fluidos. Olha como está tudo fluido e vai irradiando, e vamos nos atraindo. Gente, nós estamos na Suíça. A Marinette está na Alemanha. Tem, às vezes como é o nome dele? Adalberto, que entra do Japão. E aí, ó, é muito bonito. É interessante que quando é o momento, não tem jeito. Obrigada, Terezinha. Desculpa ter aí prometido. Dona Terezinha, eu tenho uma pergunta. Porque antes a gente estava comentando da simpatia, né? Dos espíritos simpáticos e os não simpáticos, quando a gente se encontra e a química não bate, né? Seria talvez também, quando a gente vê uma pessoa que a gente fala assim, nossa, a química não bateu, né? Seria talvez... Eu não entendi a última frase que você falou. Quando encontra uma pessoa e fala o quê? Quando a gente encontra uma pessoa que a química não bate, né? Seria talvez que nós vimos no outro o nosso próprio defeito e nós ainda não corrigimos? Tem esse aspecto também, existe também esse aspecto. Hoje, os psicólogos falam muito disso, né? Então, muitas vezes, uma pessoa que incomoda muito a gente, o modo dela ser, pode, não é todos os casos, mas existem muitos casos que ela está refletindo nossos próprios defeitos. E a gente não gosta de ver, né, os nossos defeitos. Não é? Exatamente. Uhum. Acontece sim, Marinê, acontece sim. Eles chamam de a sombra, né? Então. Tem um psicólogo que fala que não é psicóloga, uma filósofa que eu sigo na internet, eu gosto muito dela, não sei se vocês conhecem, a Lúcia Helena Galvão, ela é muito boa. Ela não é espírita, não, mas ela fala ela é espiritualista, né? E ela fala, então a pessoa fala, eu só encontro gente chata no meu caminho. Será que você que não é a chata? Não é? Então, não é? É uma pergunta. Será que não é você que é a chata? Presta atenção, né? A gente só vê o defeito no outro, a gente precisa se analisar também, né? Não é? Tá, aquela coisa do espelho de Gandhi. Às vezes não queremos... Ô, Marinette, quando atraímos essas irmãzinhas e irmãozinho, pega. Porque aí elas são tão parecidas conosco que espanta. Não é? Que espanta. E chega numa explosão, porque se encontrar duas pessoas com o mesmo caráter, né? E às vezes nós nos perguntamos, mas por que eu tenho essa antipatia por essa pessoa se ela é tão parecida comigo? Não é? Uhum. Bom, então, voltando, né, para o livro que é o Espiritismo, a questão 126, a pergunta é, por que não conserva o homem a lembrança de suas anteriores existências? Não será ela necessária ao seu progresso futuro? Aí ele remete para o capítulo que fala do esquecimento do passado. Eu voltei lá no capítulo, não peguei tudo, porque esse capítulo já foi estudado, né Zélia? Então, o que eu peguei? Aquelas partes que explica mais o porquê do esquecimento do passado. Peguei mais esses aspectos, né? Então, é o capítulo 1, esquecimento do passado. É assim que, reencarnando, o homem traz, por intuição e como ideias inatas, o que adquiriu em ciência e moralidade. Ele esquece, mas ele traz as suas conquistas. Ele não perde, né? Tudo que nós conquistamos como encarnados, em termos de conhecimento, em termos de estudo, em termos de qualidades morais, né? De qualidades nobres, nunca, quando a gente conquista de verdade, nunca mais a gente perde.
Então, tudo isso vai ser importante para nós quando formos para o mundo espiritual, e essas coisas vão ser importantes para nós quando nós reencarnarmos, que a gente vai trazer isso como bagagem, a gente vai trazer isso como conquista, e vai ser de grande utilidade para nós. Nós não vamos lembrar como nós conquistamos tudo isso, mas nós trazemos conosco, né? Só o Espiritismo dá essa explicação. Digo imoralidade porque se no curso de uma existência ele se melhorou, se soube tirar proveito das lições e experiências, se tornará melhor quando voltar. Ele não vai voltar do jeitinho que ele era na encarnação passada. Ele fez conquistas, ele conheceu coisas, ele adquiriu experiências. E o espírito também evolui no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra. Então, se ele souber aproveitar essas oportunidades, quando ele reencarnar, ele estará melhor, né? Seu espírito amadurecido na escola do sofrimento e do trabalho terá mais firmeza. Longe de ter de recomeçar tudo, ele possui um fundo, olha que interessante, né? Ele possui um fundo que vai sempre crescendo e sobre o qual se apoia para fazer maiores conquistas. Então, quando a gente reencarna, a gente traz um fundo, né? É como se a gente tivesse uma conta bancária, né? A gente traz aquele depósito, aquela poupança que nós fizemos, entre aspas, né? A gente traz com a gente, é nosso, é conquista, né? Nós temos todo o direito de usufruir disso, né? A segunda parte da vossa objeção, porque Kardec está respondendo para uma pessoa, né, que fez algumas objeções por causa do esquecimento do passado. Então, Kardec fala, a segunda parte da vossa objeção, relativa ao aniquilamento do pensamento, não tem base mais segura, porque esse ouvido, né, que exerce esse esquecimento, só se dá durante a vida corporal. Uma vez terminada ela, o espírito recobra a lembrança do seu passado. Então, é só enquanto nós estamos aqui na nossa vida de relação, como encarnados. Até mesmo durante o sono do corpo, quando o espírito se liberta, se afasta do corpo, ele pode ter algumas lembranças também de experiências de vidas passadas. E quando desencarna, ele vai ter toda a lembrança, né, das suas experiências e tudo mais. Então, poderá julgar do caminho que seguiu e do que lhe resta fazer, de modo que não há essa solução de continuidade em sua vida espiritual, que é a vida normal do espírito. Esse esquecimento temporário é um benefício da providência. Então, Deus, quando criou as leis, ele criou dessa forma porque seria o melhor para nós. O esquecimento seria o melhor para nós. Alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito disso? Um comentário? Eu acho interessante que mesmo assim, com esses esquecimentos, nós, quando estamos encarnados, ainda, né, igual a senhora falou, ainda lembramos de algumas coisas, né? Lembramos de pessoas, igual aconteceu comigo e Zélia, já foi uma vez que eu falei com ela, eu te conheço, e ela falou, eu te conheço também, mas eu não sei de onde, né? E acontece assim, às vezes, nos lugares que a gente passa, né? Uhum. A gente fala, e como ocorreu, que ela foi, e avisaram, procure a casa do caminho. Então, a gente tem flashes, né? Enquanto encarnados, a gente pode ter alguns flashes de lembrança, mas a gente não sabe coordenar bem esses flashes, né? Entender bem. Mas a gente tem, sim. Porque nós, como encarnados, não deixamos de ser espíritos, nós somos espíritos. Então, quando nós pensamos, quando nós sentimos, quando nós agimos, quando nós falamos, estamos fazendo tudo isso como espíritos que nós somos, né? Somos espíritos. Então, a gente tem mesmo essa coisa dentro de nós, o que a gente já viveu, está tudo aqui. Só que o corpo físico bloqueia, né? A gente não consegue. Porque o nosso cérebro físico, ele não tem capacidade de abarcar mais de uma encarnação.
Ele não tem capacidade, ele foi feito para essa encarnação aqui. Ele não tem capacidade de abarcar outras, ele não aguenta, o cérebro físico não aguenta, né? Então, só assim, algumas coisas, gente que lembra de alguma coisa, mas é uma coisa muito limitada, né? E tem que ser assim, como nós vamos ver agora aqui, olha. Terezinha, olha só, quando eu li pela primeira vez essa parte que você comentou sobre pois essa solução da continuidade, deixa eu ver se eu pego, Terezinha, mas muitas vezes adquire experiência, não, pois essa solução de continuidade em sua vida espiritual não existe. Porque essa continuidade é porque o espírito é único. É isso? É ele mesmo, É ele mesmo. Então, ele está se referindo ao progresso, no caso, quando ele reencarna, é a escola, mas é único, ele é único. Então, por isso que não é... É uma existência só do espírito, só que ele passa por situações. Uma hora está encarnado, uma hora está desencarnado, né? Mas é uma sequência a sua existência. Não tem uma, agora terminou aqui a vida dele, vai começar outra lá. Não, é a mesma, só que em situações diferentes, né? Que ele está passando. Uma hora ele está aqui no corpo, na matéria, outra hora está no mundo espiritual, mas é uma sequência, né? Não tem interrupção, né? É porque, para quem, então, por aqui... exemplo, se meu esposo, às vezes, bom, se bem que quando nós falamos que existe a reencarnação e que estamos sempre adquirindo progresso, está tendo uma continuidade nesse sentido, aqui. Mas aí, se olharmos o espírito em si, não há, que é único, é isso, né? Isso. Obrigada, é isso que ele está falando, né? Aqui, Kardec dá um exemplo bem interessante, né? Ele fala assim, se os sofrimentos da vida parecem longos, que seria se a ele se juntasse a lembrança do passado? Então, a nossa vida aqui, né, com as dificuldades que a gente passa, os trabalhos, compromissos, tudo aquilo que a gente vive já não é muito fácil, né? A vida no planeta Terra, né? Imagina se juntar também lembrança de outras vidas, fica muito mais complicado. Aí ele fala assim, ele fala para essa pessoa que se comunicou com ele, né? Vós, por exemplo, meu amigo, sois hoje um homem de bem, mas talvez devais isso aos rudes castigos que recebesses pelos malefícios que hoje vos repugnariam consciência. É uma linguagem meio rebuscada, né? Mas assim, hoje você é um homem de bem, mas hoje você é um homem de bem porque você já sofreu muito para chegar a ser um homem de bem, né? Aí ele continua, ser-vos-ia agradável a lembrança de ter sido outrora enforcado por vossa maldade? Então, vamos supor que você, numa outra encarnação, você era um malfeitor, um bandido, e você foi executado, né, pela lei, porque você era um criminoso. Seria bom lembrar disso hoje, nessa encarnação? Seria agradável lembrar disso? Não vos perseguiria vergonha de saber que o mundo não ignorava o mal que tinhas feito? Quer dizer, se ele lembra, porque todo mundo lembra também, outras pessoas vão lembrar, e saber o que ele foi numa encarnação passada, né? Que vos importa o que fizesses e o que sofresses para espiar, quando hoje sois um homem estimável? Então, importa o que nós somos hoje, né? Não importa o que nós somos na encarnação passada. O que nós estamos fazendo da nossa vida hoje, agora, né? No dia a dia, né? Aos olhos do mundo, sois um homem novo, e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado, livre da reminiscência de um passado importuno. Viveis com mais liberdade. É para vós um novo ponto de partida. Vossas dívidas anteriores estão pagas. Cumprindo-vos ter cuidado de não contrair outras. Uma coisa que a gente não pode se enganar a gente mesmo, né? É que a gente não tem coisas obscuras no nosso passado. Senão a gente não estaria nesse planeta, né? Se a gente fosse um espírito já, com aquelas conquistas e tal, a gente estaria encarnado num mundo melhor. Se estamos aqui, é porque temos ainda muita coisa para modificar em nós, muita coisa para melhorar em nós,
né? Muita coisa para renovar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, porque não é só o comportamento. Eu acredito que o comportamento é mais fácil, você pode não fazer, tem vontade de fazer alguma coisa, não faz, mas o problema maior é o que nós pensamos e sentimos, e isso os espíritos conhecem. Mesmo que a gente haja bonitinho, direitinho, fazer caridade, papá, no centro espírita, todo mundo com um sorriso nos lábios, aquela coisa, né? Mas os espíritos conhecem nossos pensamentos e sentimentos. E aí que está o X da questão, né? Essa transformação, esse melhoramento tem que partir lá de dentro. Não é só o ato exterior. Por isso que é difícil. Por isso que é difícil. Alguém quer comentar alguma coisa? É porque a gente, às vezes, nós queremos tampar o sol com a peneira. Queremos estar rindo. Eu ajudo, olha como eu sou boazinha, eu ajudo os pobres lá no centro. Não, eu estou lá, eu frequento o centro tal não sei quanto tempo. A semana inteira eu vou no centro. Então, tá lá. Então, eu acho interessante que tem, eu acho que é espiritirinha, e tem assim, olha, hoje é dia de evangelho. Ela vai estar no evangelho. Não, mas espera aí, vai na fulana, vai fazer o evangelho. Mas quando ela sai do evangelho, vocês vão ver só. Então, o que realmente... Que mudança é essa? Como você está falando? A gente chama de espiriteira. Não é? Então, o que adianta estar colocando? Não, eu sou espírita, não sei o quê. Não adianta, porque eles veem tudo, sentem tudo, vibração, como você mesmo colocou, amigo. Sim. Por isso que é importante o autoconhecimento, que os espíritos falam, né? Sócrates falava do autoconhecimento, Santo Agostinho fala do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer intimamente. E a gente conhecer intimamente é que pensamentos que eu cultivo no meu dia a dia, que sentimentos eu alimento no meu dia a dia. É isso, sabe? Trabalhando isso, que a gente vai se conhecendo, né? Porque ser sincera consigo mesma não é fácil, não, reconhecer. Não, é duro, é difícil porque causa sofrimento para a gente. Você começa a perceber coisas que você não quer enxergar em você. A gente não somos tão perfeitas como queremos ser. Né? Então, eu acho que aí que está a maior dificuldade. Aí Kardec dá um outro exemplo. Suponhamos ainda, o que é um caso muito comum, que em vossas relações, em vossa família mesmo, se encontre um indivíduo que vos deu outrora muitos motivos de queixa, que talvez vos arruinou ou desonrou em outra existência, e que, espírito arrependido, veio a encarnar-se em vosso meio, ligar-se a vós pelos laços de família, a fim de reparar suas faltas para convosco, por seu devotamento e afeição. Não vos achareis mutuamente na mais embaraçosa situação, se ambos vos lembrasseis de vossas passadas inimizades? Em vez de se extinguirem, os ódios se eternizariam. Então, isso é muito comum, gente. Às vezes, se a gente prestar bastante atenção, quem tem mais de um filho, tem filho que a gente tem mais, não é que gosta mais, mas tem mais afinidade com um do que o outro, o que é natural, né? Às vezes tem um filho, ou entre irmãos, ou entre mãe e filho, pai e filho, que existe uma dificuldade de relacionamento. É difícil. Começa a conversar, acaba saindo discussão, né? Muitas vezes é um caso assim, de inimizade do passado, agora estão juntos para se harmonizarem através desse sentimento de afeto, esse amor familiar, né? É uma oportunidade que os espíritos estão tendo, né? Então, Kardec fala, disso resulta que a reminiscência do passado, a lembrança do passado, perturbaria as relações sociais e seria um tropeço ao progresso. Seria um obstáculo ao progresso se a gente se lembrasse. Não ia ajudar em nada, não é? Porque é grave, né, Terezinha? É grave. Imagina estarmos encarnados numa família
onde violentamos a nossa mãe, o pai, nós ficaríamos com transtornos horríveis. Não, Se não fosse o esquecimento, gente. O esquecimento é uma bênção. É uma bênção. A gente não pensa desse lado. É uma bênção. E até está nos autoprotegendo. É verdade, é uma proteção. Imagina se eu tenho entre pai e filho, por exemplo, que tem aquele relacionamento difícil. Aí, lembrar que um matou o outro numa outra encarnação, ou prejudicou muito, né, fez alguma coisa de muito grave, como que vai melhorar esse relacionamento, né? Então, o esquecimento realmente foi uma sabedoria divina mesmo, né? Pois é. Aí, voltando para a questão 127, né, do que é o Espiritismo, qual a origem do sentimento a que chamamos consciência? Olha a pergunta, né? O que é consciência? A gente fala tanto da consciência, né? O que é consciência, né? É uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar, as quais nem sempre o homem tem força suficiente para levar a cabo. Então, olha que interessante. Eu achei tão interessante essa resposta. Uma recordação intuitiva do progresso feito em outras encarnações. Então, quando eu tenho, né, vou pegar um exemplo comigo mesmo, né, vem aquela coisa para fazer algo que eu não devo fazer, vem alguma coisa dentro de mim que a gente chama de voz da consciência, né, tem essa expressão, para não fazer. Porque eu já aprendi em outras encarnações que eu não devo fazer, né? Isso foi uma coisa que eu já aprendi. Ou então, ainda não aprendi, mas no mundo espiritual, antes de encarnar, me comprometi a não fazer. Quero vencer isso, não quero fazer mais isso. Aí vem aquela oportunidade para fazer e vem a intuição para não fazer, que é a minha voz da consciência, porque eu tomei a resolução no mundo espiritual que eu não queria fazer mais. Então, ele chama isso de consciência, né? Mas nem sempre a gente ouve essa voz, né? Muitas vezes a gente abafa essa voz da consciência, né? E é esperançoso, né? Poxa vida, é esperançoso. Se eu fiz alguma coisa de muito grave para minha mãe, e por isso que existe desavenças ou com o pai e tudo isso, bom, paciência, nós estamos aqui para aprendemos. Aqui para aprender. Nós estamos aqui, se nos equivocamos anteriormente, e resolvemos. Poxa vida, foi dada a oportunidade e a livre escolha, porque temos o livre arbítrio, de reencarnarmos nesta família. Né? Então, não foi imposto. Eu, muitas vezes, no caso, eu mesma escolhi. Então, com o passar do tempo, vamos adquirindo a consciência de que tudo tem uma lógica, tudo tem um porquê. Isso é só temporário. Será nesta encarnação? Mas na próxima talvez esteja melhorzinha, né? Talvez nessa a gente consiga um pouquinho melhor, não tudo. Aí na próxima a gente consegue um pouco mais. A nossa evolução vai assim, de pouquinho, né? Porque nesse estágio que nós estamos, a gente não dá grandes saltos na evolução. E é natural, né, Terezinha? É natural. É gradual, nós não podemos ser o que não somos. Não somos anjos. Como você falou, se fôssemos anjos, se fosse Zélia, eu digo por mim, né? Se eu fosse melhorzinha, eu estaria lá em Júpiter, numa rua. Ficar aqui na Terra? Verdade. Não teria isso. Obrigada, Tereza. Obrigada, gente. Aí vem a questão 128, né? Tem o homem o livre-arbítrio ou está sujeito à fatalidade? Se a conduta do homem fosse sujeita à fatalidade, não haveria para ele nem responsabilidade do mal, nem mérito do bem que pratica. É lógico. Se está tudo, o destino dele é ser isso. Ele não tem, se ele fizer coisa errada, ele não tem responsabilidade.
E se ele fizer coisa boa, ele não tem o mérito, porque já estava determinado para ele fazer aquilo, né? Então, não tem sentido isso. Toda punição seria uma injustiça e toda recompensa um contrassenso, né? O livre-arbítrio do homem é uma consequência da justiça de Deus. É o atributo que a divindade imprime àquele que o eleva acima de todas as outras criaturas. É isto tão real que a estima dos homens uns pelos outros baseia-se na admissão desse livre-arbítrio. Quem, por uma enfermidade, loucura, embriaguez ou idiotismo, perde acidentalmente essa faculdade, é lastimado ou desprezado, né? Então, o livre-arbítrio que Deus nos criou, né, com essa faculdade, é o que dá dignidade ao ser humano. É o que dá dignidade. Ele escolhe, ele decide, se ele erra, ele vai aprendendo com o erro, se não aprende na primeira, nem na segunda, na terceira, uma hora ele aprende com as consequências dos seus erros, e assim ele vai evoluindo, mas por ele mesmo, não porque ele, né, fatalmente tem que passar por aquilo, ou tem que fazer. Eu cheguei a ouvir uma pessoa falar de um homem que, né, que era ladrão, roubava, né? Ai, que destino triste dele, né, de ser ladrão. Como? Como que é destino? Não é destino, é escolha, é decisão, né? Como nós temos o direito de escolher o que nós queremos fazer, o que nós queremos ser. Então, essa coisa de fatalidade não existe. Seria um contrassenso com relação às leis divinas, né? Vocês concordam? Terezinha, no próprio meio espírita, nós falamos, olha, nós temos que desencarnar a tal idade, porque está sendo previsto, nós escolhemos isso, mas isso, como é uma fatalidade, como isso vai ocorrer? Não é bem por aí, porque muitas são as vezes que são amenizadas, então não é algo que, vamos dizer, não, Zélia vai ter que desencarnar aos 80, isso é fatal. Mas se há também, podemos amenizar tudo isso, como é uma lei natural e é uma lei divina. Claro que não é pelo fato que vai ser, que eu teria que desencarnar aos 80 anos, que terei que desencarnar nessa mesma idade. E nós falamos muito isso, Terezinha. A única fatalidade que existe é que um dia nós vamos desencarnar, isso sim. Mas o dia, a hora, mês, hora exata, isso aí também eu não me prendo muito a isso, viu, Zélia? Não, mas por quê? Porque muitas são as vezes, quando nós falamos sobre, é uma coisa chata, como sobre o suicídio. Não, ele teria que se desencarnar em tal idade, mas desencarnou em não. Entendeu? Era por isso que eu trouxe essa parte dessa fatalidade. Não. O suicídio, a pessoa antecipa, né? Ela antecipou a sua morte, né? Deixa eu ver aqui, eu li, né? Tá. O materialista que faz todas as faculdades morais Gente, sou eu? A nossa... Pronto, agora, voltou agora, Terezinha. É? Não. Então, vou ler de novo, né? Eu estou com a minha internet agora, está dizendo aqui que não está muito boa, não. Então, o materialista que faz todas as faculdades morais e intelectuais dependerem do organismo, reduz o homem ao estado de máquina, sem livre-arbítrio e, por consequência, sem responsabilidade do mal e sem mérito do bem que pratica, né? Porque os materialistas acham que tudo decorre do organismo, né? Ser inteligente é por causa do cérebro e tudo mais. E isso reduz o homem ao estado de máquina mesmo, né? Então, agora, Kardec remete aqui a dois artigos da Revista Espírita. Um é a Revista Espírita, março de 1861, que o título é A Cabeça de Garibaldi. E outra Revista Espírita, de 1862, ele fala da frenologia, espiritualice e espírita.
eu acho de extrema importância a gente conversar com bastante calma a respeito de tudo isso, porque hoje em dia, por muitas pessoas, Kardec está sendo acusado de preconceituoso, né? De preconceito contra os negros. E por causa dessa questão da frenologia, né? Então, muito O racismo importante... também, Terezinha. Racismo, Então, nós temos que entender bem essa questão e tirarmos as nossas conclusões. Será que Kardec era racista ou não? Vamos, né? Bom, então nós vamos só começar hoje, porque não vai dar para ver tudo, né? Então, eu peguei a primeira citação aqui, A Cabeça de Garibaldi, né? A Revista Espírita, março de 1861. O Siècle era o nome de um jornal daquela época, né? O Siècle, de 4 de fevereiro, estampa uma carta do Dr. Riboli, que foi a Caprera examinar a cabeça de Garibaldi, do ponto de vista frenológico. Aí começa a entrar a frenologia. Não é nosso propósito apreciar a opinião do doutor, e menos ainda o personagem político. Mas a leitura da carta nos forneceu algumas reflexões que aqui se naturalmente enquadram. Então, lá no jornal tinha essa carta desse Dr. Riboli falando sobre a cabeça de Garibaldi, e o Kardec vai desenvolver todo um... Primeiro vem a carta do Dr. Riboli, depois os comentários de Kardec, né? Então, aqui que é a Ilha Caprera, aqui que ele fala, era uma ilha na Sardenha, na Itália. Eu pus até um mapinha aqui, ó. Aqui a Sardenha, que também é uma ilha também, e aqui Caprera, ó. Caprera, que pertence à Sardenha, tá? Só para situar, né? E o Giuseppe Garibaldi foi um herói italiano que lançou as bases da unificação do seu país, da Itália, né? Admirado por muitos intelectuais de sua época, como Victor Hugo e Alexandre Dumas, né? Foi um personagem importante daquela época. E o Dr. Riboli foi examinar a cabeça do Garibaldi, depois que ele já tinha morrido, é claro, do ponto de vista frenológico. Então, vamos ver aqui. O que é a frenologia? Para a gente só entrar no texto sabendo mais ou menos o que é. Estudo do caráter e das funções intelectuais do homem segundo a conformação do crânio. Então, conforme a conformação do crânio, o homem tem tal ou tal caráter, ou tal esse grau de inteligência, ou essa qualidade moral por causa da conformação do crânio. Esse era o estudo da frenologia, que era aceito no tempo de Kardec, e Kardec aceitava, né? Com algumas ressalvas ele aceitava. Hoje está totalmente abolido, totalmente ultrapassado, né? Hoje isso não é mais válido, mas a tempo de Kardec era válido isso. A ciência mostrava isso, né? E Kardec acompanhava a ciência da sua época, né? Mas trazendo para os dias atuais, quando se fala, olha aquele menino de cabeça grande, por isso que ele é inteligente. Ainda tem, né? Não é testa. Quem tem testa larga é mais inteligente. Ainda tem os resquícios da frenologia, né? Então, desenvolveu-se, né, a frenologia a partir dos progressos da anatomia e fisiologia no começo do século XIX. O fundador da frenologia, Franz J. Gall, estudou a anatomia do encéfalo. Baseado nesse conhecimento, proclamou que as características mentais estavam associadas a características físicas. Então, esse é, assim, poucas palavras, resumidamente, o que é a frenologia. Então, muito bem. Aí, o doutor Riboli, aqui é o Kardec. O doutor Riboli acha que a organização cerebral de Garibaldi corresponde perfeitamente a todas as eminentes faculdades morais e intelectuais que o distinguem e aduz, né, e acrescenta. Aí vem o texto do doutor Riboli.
Podeis sorrir do meu fanatismo, mas posso assegurar-vos que os momentos que passei examinando essa cabeça notável foram os mais felizes da minha vida. Eu vi, meu caro amigo, eu vi esse grande homem dar, como uma criança, a tudo quanto eu lhe pedia. Essa cabeça que contém um mundo, eu segurei em minhas mãos durante mais de 20 minutos, sentindo a cada instante ressaltar sobre os meus dedos as desigualdades e os contrastes do seu gênio. Ele segurou a cabeça por 20 minutos e já entendeu o caráter, né, do Garibaldi. Vamos lá. Garibaldi tem 1,64 m de altura. Medi todas as proporções, a largura das espáduas, o comprimento dos braços e das pernas, a grossura do tronco. Numa palavra, é um homem bem proporcionado, forte e de temperamento nervoso e sanguíneo. Eles falavam que a pessoa era sanguínea naquele tempo, quando era nervosa, né? O nervoso era sanguíneo. O volume da cabeça é notável. A principal fenomenalidade é a altura do crânio, medida da orelha ao alto da cabeça, que é de 20 centímetros. Essa predominância particular de toda a parte superior da cabeça denota, à primeira vista, e sem exame prévio, uma organização excepcional. O desenvolvimento do crânio na parte superior, sede dos sentimentos, indica a preponderância de todas as faculdades nobres sobre os instintos. Então, a parte superior, né, do crânio desenvolvida, então, por causa disso, ele tinha sentimentos nobres, por causa da conformação do cérebro, isso que ele acreditava, né? A craniologia da cabeça de Garibaldi logo apresenta, após o exame, uma fenomenalidade original das mais raras. Pode-se dizer sem precedentes. A harmonia de todos os órgãos é perfeita, e a resultante matemática do seu conjunto apresenta, antes de mais nada, olha só, a resultante matemática do conjunto do crânio. Apresenta o quê? A abnegação, antes de tudo e em tudo. A prudência, sangue frio, a natural austeridade dos costumes, a meditação quase contínua, a eloquência grave e exata, a lealdade dominante, sua deferência incrível com os amigos, a ponto de sofrer com isso, sua perceptibilidade a respeito dos homens que o cercam é, sobretudo, dominante. Então, tudo isso ele viu pela observação do crânio. Menina, né? E como é que ele conseguiu ver tudo isso só olhando o crânio? Então, porque ele examinou, aqui é mais alto, aqui é maior, ali é menor, Nossa. sabe? É a frenologia, era assim que a frenologia explicava. Numa palavra, meu caro, sem vos aborrecer com todas as comparações, com todos os contrastes da causalidade, da habitatividade, da construtividade, da destrutividade, é uma cabeça maravilhosa, orgânica, sem desfalecimento, que a ciência estudará e tomará por modelo. Né? Você vê que interessante? Se forem analisar minha cabeça, eu tô ferrada, né? Porque eu vou ter que medir aqui daqui da orelha até aqui para ver quanto Então, olha que interessante que é essa pseudociência, chamada hoje de pseudociência, né? Porque não é uma ciência, claro. Era considerada uma ciência no século XIX. Agora é Kardec, agora vem Kardec com a sua análise, né? Ele aceitava a frenologia, mas ele tinha o ponto de vista espiritual, né? Toda a carta é escrita com entusiasmo, que denota a mais profunda e a mais sincera admiração pelo herói italiano. Contudo, queremos crer
que as observações do autor não tenham sido influenciadas por nenhuma ideia pré-concebida. Mas não é disso que se trata. Aceitamos seus dados frenológicos como exatos. Kardec aceitava a frenologia, né? Aceitamos os seus dados frenológicos como exatos. E se não o fossem, Garibaldi não seria nem mais nem menos do que é. Sabe-se que os discípulos de Gall, que Gall foi o que fundou, né, que criou a frenologia, formam duas escolas, a dos materialistas e a dos espiritualistas. Então, tem os frenologistas materialistas, tinha, né? E tinham os frenologistas espiritualistas. Os primeiros atribuem as faculdades aos órgãos. Os órgãos é que tinham as faculdades, os órgãos é que, né, continham, né, a inteligência, os valores morais e tudo mais. Para eles, os órgãos são a causa, as faculdades, o produto, de onde se segue que fora dos órgãos não há faculdade. Ou, por outras palavras, quando o homem morre, tudo está morto. Se são os órgãos que fornecem tudo, né? Se tudo parte dos órgãos, quando o corpo morre, acabou tudo. Não é verdade? Não sobra nada, né? Então, essa é a visão dos materialistas, né? Da frenologistas materialistas. Os segundos, que são os espiritualistas, admitem a independência das faculdades. Aí vem a explicação de Kardec, que é muito mais coerente, né? As faculdades são a causa. O desenvolvimento dos órgãos é o efeito. Olha que interessante. De onde se segue que a destruição dos órgãos não determina o aniquilamento das faculdades. Não sabemos a qual das duas escolas pertence o autor da carta, pois sua opinião não se revela por nenhuma palavra. Mas, por um momento, suponhamos que as observações acima tenham sido feitas por um frenologista materialista. Então, perguntamos, que impressão deveria ele sentir a ideia de que essa cabeça que leva todo o mundo, né, como ele mesmo fala, só se deve ao gênio por acaso, ou ao capricho da natureza, que lhe teria dado maior massa cerebral num ponto do que no outro? Entende o que ele está falando aqui, Kardec? Então, a pessoa está examinando a cabeça de Garibaldi, que era muito inteligente, era uma pessoa muito admirada, né, por muita gente. Nossa, olha, ele é assim porque essa parte do cérebro é assim, por isso que ele era assim, né? O que pensar, né? Puxa, ele é assim porque a natureza deu isso para ele. A natureza formou o cérebro dele assim. E se a natureza tivesse formado o cérebro dele de outro jeito? Ele não seria mais o Garibaldi que a gente conhece, né? Então, uma ideia, assim, bastante frágil, né? Mas está me chamando a atenção o que ele falou anteriormente, Terezinha, sobre uma parte do cérebro, quando você viu que ele falou sobre aquela parte do cérebro mais desenvolvida, que tem todas aquelas características. Isso não deixa de ser interessante. Mas aí a explicação de Kardec é bem mais interessante. Não, entendi, mas veja, uma pessoa materialista, ele pegou aquela parte ali, estudou, e falou, bom, mas é porque essa parte ali está maior. Ele disse sobre essa parte do cérebro e disse as certas características. Uhum. Isso. Ele estava fundamentado na deste lado. Uhum. Olha, primeiro essa frase aqui em cima de Kardec, as faculdades são a causa, o desenvolvimento dos órgãos é efeito. O frenologista materialista fala diferente. A causa são os órgãos e as faculdades são o efeito. Kardec fala o contrário, né? Então, olha aqui. Ora, como o acaso é cego e não tem desígnio premeditado, poderia também ter aumentado o volume de uma outra circunvolução do cérebro e dar assim, sem querer, todo um outro curso às suas manifestações, às suas inclinações, né? Se é tudo por acaso,
a natureza que faz aquilo lá, ao acaso, podia ter dado uma outra conformação ao cérebro do Garibaldi, né? Tal raciocínio aplica-se necessariamente a todos os homens transcendentes, seja que título for. Onde estaria seu mérito se o devesse apenas ao deslocamento de um pedacinho de substância cerebral? Não tem mérito nenhum. Se um simples capricho da natureza pode, ao invés de um grande homem, produzir um homem vulgar, ao invés de um homem de bem acelerado, né, um louco, um desequilibrado, um simples pedacinho de massa cerebral, isso não é tudo. Considerando hoje essa cabeça poderosa, não existe algo de terrível ao pensar que talvez amanhã, desse gênio, nada mais reste? Absolutamente nada além de matéria inerte? Que será pasto dos vermes? Quer dizer, aí acabou a inteligência, acabou as qualidades morais, acabou tudo, né? Sem falar das funestas consequências de semelhante sistema, caso fosse acreditado, diríamos que formiga contradições, quer dizer, está cheio de contradições inexplicáveis. Fui procurar em francês para ver se era formiga mesmo, e é mesmo. Formiga contradições, quer dizer, tem muitas contradições inexplicáveis, e que os fatos o demonstram a cada passo. Ao contrário, tudo se explica pelo sistema espiritualista. As faculdades não são produto dos órgãos, mas atributos da alma, cujos órgãos não passam de instrumentos ao serviço de sua manifestação. Aqui já é uma outra realidade, né? Que é o oposto daquela que foi colocada. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Uma leitura Dona Terezinha, cansativa? a cabeça, nessa aí que ele estava analisando a cabeça, foi tudo com a mão, não? Olhando ali, né? Né? Com a mão. E hoje em dia, se a gente pegar com a mão, nós não sabemos nada. Nós temos que passar dentro de uma máquina para ver como é que está funcionando a cabeça da gente, né? Isso mesmo, isso mesmo. É por isso que é fascinante, por isso que eu trouxe, Marinete, que o que ele pegou, analisou uma parte desse cérebro e trouxe... Ele viu por dentro. Ele examinou a cabeça por dentro. Sim, claro, ele teve que abrir. Naquela época não existia ressonância magnética, né? Teve que fazer o quê? Abrir. Ele viu a conformação do cérebro. Então, ele viu que uma parte era assim, outra parte era assim, né? Ele viu ali, né? Agora, essa frase de Kardec, para mim, ela é uma chave de entendimento muito forte, né? As faculdades não são produto dos órgãos, mas atributos da alma, cujos órgãos não passam de instrumentos ao serviço de sua manifestação. Então, as manifestações de inteligência, as qualidades morais, os defeitos morais, é tudo da alma. E, através dos órgãos, o espírito se manifesta, né? Manifesta as suas faculdades. Quantas pessoas têm problemas de deficiências físicas e tudo isso, e são super inteligentes, aí cai em contradição. Tem autistas hoje, que tem estudos, autistas super inteligentes, né? Não é verdade? Pois é. Existem hoje... Ainda bem que eu não tenho a cabeça grande, porque aí não só pode deixar... O Messi tem, né, um grau de autismo, né? O jogador Messi, da Argentina. Que tem, né? Ouvi falar também. É que tem muitos graus, né, de autismo, né? E quantos hoje em dia, sabe, Terezinha, me chama a atenção, atores que muito conhecidos e ninguém sabe. Quando se vai dizer que autistas, aí já tem a discriminação. Antes ninguém sabia. Aí quando se fala do autismo, mas peraí, mas autista? Mas como pode ser? Então você vê, estamos conversando para não ficar ficar chato como nós temos essa discriminação ainda. Tem muita, né? Está melhorando um pouquinho, né? Agora já está melhorando, mas... né? A gente vai agora, hoje em dia, a gente vai fazer compra em alguma loja, já tem pessoas com síndrome de Down trabalhando, né? Atendendo a gente,
Tá melhorando, né? Aqui é obrigatório, viu, Terezinha? Eu não sei. Aqui no Brasil está sendo Aqui é também obrigatório, agora. tem que ter a porcentagem. Em uma fábrica, tem que se ter a porcentagem, eu me esqueci qual, de dar oportunidade para essas pessoas. É obrigatório, é lei. É É lei. lei, né? É Uhum. lei. Muito bem. Olha, sendo a faculdade, agora, de vez em quando entra uma propaganda aqui, sendo a faculdade independente, sua atividade estimula o desenvolvimento do órgão. Olha que interessante. Como exercício do músculo, e aumenta o volume. Então, a atividade mental do espírito estimula o desenvolvimento do órgão correspondente. Olha que interessante. O ser pensante é o ser principal, cujo corpo não passa de acessório destrutível. Assim, o talento é um mérito real, porque é fruto do trabalho e não resultado de uma matéria mais ou menos abundante. Com o sistema materialista, o trabalho, com o auxílio do qual se adquire o talento, é inteiramente perdido na morte, que muitas vezes não concede o tempo necessário para usufruir. Com a alma, o trabalho tem a sua razão de ser, porque tudo que a alma adquire serve ao seu desenvolvimento. Trabalha-se para um ser imortal e não para o corpo, que tem apenas algumas horas de vida, né? Assim, simbolicamente falando, né, o corpo tem algumas horas de vida. Então, já é uma visão bem diferente daquela, né, do Dr. Riboli. Tem mais uns minutinhos, né? Tem, né? Dir-se-á, porém, que o gênio não se adquire, que é inato. É verdade. Mas, assim, por que dois homens nascidos nas mesmas condições são tão diferentes do ponto de vista intelectual? Por que teria Deus favorecido a um mais do que ao outro? Por que a um teria dado os meios de progredir, recusando-os ao outro? Qual o sistema filosófico que resolveu esse problema? Só a doutrina da pré-existência da alma pode explicá-lo. O homem de gênio já viveu, tem aquisição, experiência, e por isso mais direito ao nosso respeito do que se sua superioridade fosse um favor não justificado da providência ou um capricho da natureza. Então, o caso do Garibaldi, né? Ele tinha todas aquelas qualidades, ele já tinha desenvolvido muitas dessas qualidades antes dessa encarnação, né? Ele era uma pessoa que se projetava, né? Além das outras. Então, aqui a Kardec já está falando da pré-existência, né? E da reencarnação, né? Ninguém quer falar nada? É um texto cansativo, né, gente? Mas é... Vai, Vânia, só porque a tua cabecinha tá menorzinha e não, tá maior, é a tua inteligência, e você está dizendo que não quer falar mais nada, não é isso, Vânia? Não, eu estou adorando, graças a Deus, a oportunidade de poder estar aqui hoje, que delícia. Eu amo a Revista Espírita, eu não sinto, assim, né, como a gente está em pouquinhas pessoas, eu não sinto, eu adoro, eu gosto muito, nossa, adoro a revista. Tem muita coisa importante na revista, né? É que, às vezes, sei lá, a gente tá preparado, né, sei lá, eu gosto muito, eu não sinto assim, não. Agora, acho que esse aqui é o último slide sobre esse texto, depois já começa o outro, a gente deixa para a semana que vem, né? Queremos acreditar que o Dr. Riboli tenha visto na cabeça daquele em que, por assim dizer, não tocava senão com medo respeitoso, algo mais digno de sua veneração do que uma massa de carne, e que não a tenha rebaixado ao papel do mecanismo organizado. A gente se lembra daquele trapeiro filósofo que, olhando um cão morto num canto da rua, dizia para si mesmo: eis o que será de nós. Então, vós todos que negais a existência futura, eis aqui reduzis os maiores gênios. Olha que interessante esse, o trapeiro filósofo, né?
Quer dizer, vocês não acreditam em nada na existência futura, na imortalidade? É isso que vocês acreditam? Que todos nós vamos acabar desse jeito, né? E é interessante, né? É assim mesmo. Então, aqui, Zélia, começa outra, que essa aqui é... Essa aqui que vai dar pano... Não, isso são só 4 minutos. Essa aqui vai dar pano para manga, viu? Já tô ficando já me afrouxando, porque minha cabeça é desse jeito aqui. Aí eu... Vamos deixar para a semana que vem. Vamos deixar para a próxima semana. É a Marisa, semana que vem é você? É, a Marisa, eu acho. Eu não sei não, tem que ver aqui, senão, porque às vezes eu faço confusão, você sabe como é. Você está entendendo aí. E aí, gente, como é que é, Marinete? Como é que está aí a tua cabeça? Já mediu? Já tentei, já coloquei a mão, já mexi, já olhei de cima, de baixo, mas, para te falar a verdade, não descobri ainda não. Eu vou ter que usar a ciência do dia, de hoje, para ver se me esconde alguma coisa. Então, esse texto aqui que eu dei uma resumida, viu? Porque é muito longo, viu, Zélia? Eu tenho muito longo. O PDF aberto. E tem umas partes, umas explicações repetidas. Então, eu tirei alguma coisa para ficar um pouco mais leve. Mas aí é você que vai cuidar dessa parte. Eu não sei quem vai ser, não, mas tudo bem. Você for comigo, eu estou ferrada. Eu vou tirar tudo aqui. Bem. E vamos, então... que isso? É Terezinha. Eu dei um susto, Terezinha. Agora eu pensei que fosse o computador que estava dizendo assim, peraí, eu já tenho minha cabeça já é pequena, agora apareceu isso aí na tela. Não, eu estava tirando. Não, ele veio um susto, né? Eu falei, peraí, a cabeça, ele estava vendo Vaninha lá medir a cabeça, para aí, né? Já para com isso. Então, aqui vamos a régua, olha aí, tá vendo? Daqui para lá, nossa senhora, cada coisa que a gente estuda, Então, vocês querem deixar... Aí a gente vê, né, Zélia, a gente vê que muita coisa que Kardec, mesmo Kardec, você vê, era o próprio Kardec, ele se enganou nessa parte. Claro. Ele aceitou uma coisa que não era real, que era só ponto de vista daquela época, né? A gente precisa entender essas coisas, né? A ciência da época. O Kardec era ele era um homem do seu tempo, ele acompanhava as conquistas da ciência do seu tempo, né? E ele aceitou como um princípio científico, né? E se enganou. E como outras todo mundo na época aceitava isso. Como nós falamos, né? Da parte dos índios e das etnias, que ele é bem forte nesse lado. É bem forte. Tem umas frases muito fortes. Mas fazer o quê? Hoje ele já não pensa mais assim. Não é assim. Pronto. E alguém quer deixar alguma reflexão para nós finalizarmos aqui pararmos a nossa gravação? Vaninha? Marinete? Eu só agradecer mesmo, mais uma vez, né? Meu agradecimento da Ana Terezinha, né? E falar, não, que vamos medir a nossa cabeça para ver onde nós estamos. Se eu medir, eu vou ficar complexada. Marinete, hoje a frenologia não vale mais. Quem sabe você consegue alguma coisa. Não vale mais. Enquanto você estava falando, né, que eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu pus no Google, aí tá assim, medicina obsoleta. Obsoleta, medicina obsoleta, ultrapassada, não tem mais sentido, né? Mas é importante a gente saber o que aconteceu, né? São muitos dados, é muito conhecimento, mas pelo menos quando eu ouvi falar, já sabe que era da época, né? E que hoje não se aplica mais, mas é assim mesmo, né? É a evolução mesmo da ciência, em todo sentido, né? É verdade. Isso mesmo. Muito bom. Obrigada, Terezinha. Foi muito bom. Então, até a próxima, gente. Vou parar aqui o vídeo. Tchau, gente.